Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. A palavra de hoje, para mim e para você, ela está aqui em João, no capítulo 15, no versículo 5, onde a Bíblia vai nos dizer: Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui é a tradução NVI. Vamos estar meditando nessa palavra, aonde Jesus vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos. Imagine, meus amados, uma mangueira. O galho só pode dar fruto, a mangueira só pode frutificar se o galho estiver conectado no tronco da mangueira. Da mesma maneira, Jesus ele está dizendo que nós só podemos dar fruto se nós estivermos conectados nele, porque a vida flui dele. É a graça dele sobre a minha vida e a graça dele sobre a sua vida que coloca eu e você na vitória. Não é por obras, não é pelas forças de meus braços e não é pelas forças de seus próprios braços. Jeremias vai dizer ali no capítulo 17, no versículo 5, Maldito é o homem que confia no homem, cujas forças estão em seus próprios braços. A nossa força tem que estar no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai falar para mim e para você ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus, porque nós só podemos vencer através da graça. Jesus ele vai dizer ali em João 8, no versículo 36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Só há uma maneira de ser livre, e é através de Cristo. É através da graça de Deus, é tendo um encontro com Jesus. Ele vai dizer ali em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Só existe um caminho para o céu e esse caminho é Jesus Cristo. Nós devemos estar conectados nele e nós só podemos conectar em Cristo quando nós reconhecemos, meus amados, que não há capacidade em nós, que nós somos falhos e pecadores e nós precisamos de Deus, nós precisamos de um Salvador. E aí nós colocamos a nossa confiança em Jesus. A minha vida muda e a sua vida muda e nós somos conectados na videira. Jesus ele está dizendo que a única maneira de eu e você dar fruto é conectando nele. Por isso Jesus vai dizer ali em João no capítulo 3 para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E você nasce de novo quando você coloca a fé em Cristo Jesus. Quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo dentro de você. Isaías 59:2 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o Romanos capítulo 8, no versículo 1 vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo, eu e você, nós somos livres de toda condenação. Toda maldição é quebrada em Cristo pela fé. Por isso o apóstolo Paulo diz, ali em Romanos 1:17, que o justo ele vive pela fé. E Jesus ele está dizendo que ele é a videira, meus amados, e nós somos o ramo. Todo aquele que recebe ele como único Senhor e Salvador, meus amados, se torna um ramo, porque é conectado na videira, é conectado nele. A vida dele começa a fluir em mim, começa a fluir em você. Romanos 8:11 vai dizer que o mesmo Espírito que vitalizou o corpo de Jesus é o mesmo Espírito que dá vida ao meu corpo e é o mesmo Espírito que dá vida ao seu corpo. Romanos 8:2 vai dizer que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. Amém? Continuando o texto aqui, Jesus ele vai dizer, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Uma vez que nós somos conectados na videira, meus amados, nós devemos permanecer nele. Se verdadeiramente você nasceu de novo e você teve um encontro com Cristo, você vai permanecer nele, porque Jesus vai dizer que a verdadeira ovelha ouve a voz dele
e não vai se afastar do bando, não vai se perder a verdadeira ovelha. Se verdadeiramente você abriu o coração e nasceu de novo, você vai permanecer nos caminhos do Senhor, porque o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Você vai dar muitos frutos. Gálatas 5:22 vai dizer que os frutos do Espírito é paz, amor, bondade, benignidade. Tudo vem do Espírito Santo. Tudo que é de bom vem do Espírito Santo de Deus. E nós só podemos ter esses frutos se nós tivermos o Espírito Santo em nossa vida. Isso acontece quando nós cremos em Cristo e recebemos Ele como único Senhor e Salvador na nossa vida. Romanos 5:5 vai dizer que o amor de Deus ele é derramado no meu e no seu coração através do Espírito Santo de Deus. E o versículo continua dizendo, se nós permanecermos nele, nós vamos dar muitos frutos, porque a vida dele vai fluir em nós. A vida abundante de Cristo vai ser manifesto na minha vida e na sua vida. Ele diz ali em João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que eu e você tivéssemos uma vida e uma vida abundante, uma vida de abundância, uma vida onde a glória de Deus se manifesta e nós somos abençoados por todos os lados. Vai haver lutas, vai haver levantes, mas em Cristo nós venceremos toda a batalha, porque a Bíblia diz ali em 1 João 5:4 que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando nós colocamos a fé em Cristo e a confiança no Senhor Jesus, meus amados, nós temos a vitória, porque Jesus Cristo bradou está consumado. A Bíblia diz ali em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores. Quando você estiver na luta, quando você estiver na provação, declare esse versículo, que você é mais que vencedor. E doutrine a tua mente a crer nessa verdade. Renove a tua mente com a verdade da palavra de Deus. Não olhe para a circunstância, mas firme na palavra, porque o Espírito está em você e você vai dar muitos frutos. Jesus ele vai terminar o versículo dizendo que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma, porque a vitória do cristão está em Cristo. É a vida de Jesus, meus amados, que leva eu e você a viver uma vida abençoada, porque através de Cristo nós recebemos o Espírito Santo e nós somos reconciliados com Deus. Não tem outra maneira de você ser reconciliado com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Muitos acreditam que vai ser pesado o bem e o mal, e se ele fez mais bem, ele vai ser salvo. Mas isso não condiz com a verdade das Escrituras. Romanos 3:12 vai dizer que não há um justo sequer. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e todos estão distantes de Deus. Mas Romanos 8:1 vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 14:6, eu já disse aqui, vai dizer que Jesus ele é o caminho. E uma vez, meus amados, que nós entramos pelo caminho, nós vamos encontrar pastagem. Ali em João no capítulo 10, Jesus vai dizer que ele é a porta e quem passar pela porta vai encontrar pastagem, vai encontrar refrigério, porque quando nós cremos em Cristo Jesus e colocamos a confiança nele, nós passamos pela porta, nós saímos da derrota para a vitória, nós saímos da morte para a vida, aonde Jesus vai dizer ali em João 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repare, Deus amou o mundo todo, mas vão receber a vida eterna os que crerem em Cristo, os que colocarem a confiança em Jesus, porque ele é a videira e todo aquele que coloca a confiança nele se torna o galho, recebe o Espírito Santo. A vida de Jesus começa a fluir e a morte perde todo o poder e toda a autoridade, porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele diz ali em João 11:25 que ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê nele não morrerá, e ainda que morrer, vai viver. Ainda que você deixar esse corpo, você vai estar eternamente com o Senhor, até o momento do teu corpo ser glorificado. Porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E nós, ao colocarmos a confiança nele e recebermos ele como único Senhor e Salvador,
nós aceitamos esse perdão, nós recebemos aí, meus amados, o direito de ser cidadão, de ser filho, através de Cristo, pela fé em Jesus. Jesus Cristo pagou pelo meu e pelos seus pecados. A Bíblia diz que ninguém pode condenar aquele a quem Deus justificou. E Deus me justificou e justificou você em Cristo. Todos que crerem em Cristo Jesus são justificados. Se você não tomou essa decisão ainda e você receber Ele agora como único Senhor e Salvador, saiba que você vai ser justificado. Você vai sair da morte para a vida, porque o estado de todo aquele que não crê em Cristo é um estado de morte. Mas quando coloca a confiança em Cristo Jesus, passa a viver, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Ele é a videira, e a vida dele flui na vida daquele que crê, na vida daquele que coloca confiança nele, na vida daquele que entende que não é pelas forças de seus próprios braços, mas é pela fé. É a sua fé em Cristo que dá para você o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que produz os frutos em sua vida. E através, meus amados, do Espírito Santo de Deus, nós podemos viver e agradar ao Senhor. Gálatas 5,16 vai dizer: viva pelo Espírito, e de maneira nenhuma vocês irão satisfazer os desejos da vossa carne. E nós só podemos viver pelo Espírito se nós tivermos o Espírito. E nós só podemos ter o Espírito se nós crermos em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a porta. Ele pagou pelo meu e pelos seus pecados. Quando nós colocamos a confiança nele, entendemos que nós somos salvos, não por obras, mas pela fé, e a fé nele produz em nós boas obras, porque a fé nele nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo capacita eu e você a produzir as obras de Cristo, porque através do Espírito Santo agora Jesus faz morada em mim, faz morada em você e vai fazer morada em todo aquele que crê nele. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Jesus é a videira e você é o galho. Nele você pode dar muitos frutos e sem ele você não pode dar fruto nenhum. Se você cortar um galho ali que as mangas estiverem nascendo ali na mangueira e cortar o galho fora, essa manga vai secar. Por quê? Porque não vai haver vida ali no galho para que aquela manga venha frutificar. Mas se o galho estiver conectado na mangueira, essa mangueira vai dar fruto. Amém? Se nós estivermos conectados em Cristo, nós vamos dar frutos, porque o poder do Espírito vai fluir em nós, e os frutos do Espírito vai fluir na minha vida e na sua vida, porque pela fé em Cristo nós nascemos de novo e recebemos o perdão pelos nossos pecados. Em Cristo Jesus, eu e você nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação pela fé nele. Nós passamos a ser Cordeiro de Cristo e herdeiro de Deus, como está ali em Romanos 8,17. Quero orar por vocês agora. Pai, eu oro por todos que ouviram essa mensagem, essa palavra. Que todos, Pai, venham estar firmados em Ti, que todos venham estar conectados em Ti, que a sua vida, Pai, flua sobre a vida de cada ouvinte, sobre a vida de cada pessoa que ouviu essa palavra. Eu oro agora, Pai, para que todos os corações sejam renovados, fortalecidos, que todos os corações, ó Pai querido Senhor, venham, ó Pai querido, firmar em Ti, para que a sua vida, Jesus, flua sobre nós, para que, ó Pai querido, a vida da videira venha se manifestar em nós e nós venhamos revelar, ó Pai querido Senhor, o Teu reino nesta terra. Nós oramos, Te damos graça, porque a nossa vitória já aconteceu. Nós cremos em Ti, Jesus, nós recebemos a justiça que vem de Deus e é um presente, nós recebemos pela fé. Por isso, nenhuma condenação está sobre nós. Nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém. Guarde essa palavra no seu coração.